família tradicional, de religião de matriz africana. Minha avó, meus bisavós, todos os antepassados, as histórias são as mesmas, né? Que a minha iniciação, que não era uma coisa, não fui a única pessoa na família. Foram todos nós. Quando chegou a minha vez, era problemas de saúde e meu pai achava que não queria. Ele não queria que a filha dele fosse iniciada no candomblé. Mas na verdade hoje não. Depois eu comecei a entender o porquê dele não querer a filha dele no candomblé. Porque eu fiz iniciação com 6 anos e meio. Com 7 anos eu já estava iniciada. É bom quando as filhas de santo todas estão aqui. Sábado está tudo aqui. Segunda-feira, porque vai ter festa. Vai. Que foi, filho? Que foi, Louro? Viu ele falando? Você viu? Bom dia, Louro. Ele é o Gã. Aí, ó, vocês queriam ver radar, olha ela aí, ó. Essa que é a dona do axé. Eu vivi a repressão, eu vivi a época da repressão. Eu vi a polícia chegar, furar os atabaques, bater nas pessoas. Então depois, por isso eu disse, hoje eu sei por que ele não queria. Ele tinha muito medo que acontecesse com a filha dele o que ele já tinha hábito de ver com a família. Porque não era porque a família dele não fosse iniciada, não. Todos da família, até os agora, os mais jovens dessa geração agora, sei lá de qual geração, 5ª, 10ª, sei lá. Mas ele, mesmo assim, minha avó, que ela era uma pessoa que tinha decisões, ela tomava decisões e tinha ação rápida. Quando viu que o problema de saúde estava se agravando, ela disse, agora eu vou começar a fazer a minha parte. E fez. Me levou. A avó dela era uma pessoa também legal, gostava muito dela. Mas o avô dela, ela tinha verdadeira adoração, um pelo outro. Era uma coisa assim de impressionar. Uma ocasião mesmo, ela ficou muito doente. Ele chegou ao ponto de dizer se a saúde dela dependesse da vida dele, que ele queria morrer para ela ficar boa. Terminou eu indo para a ilha, que ela andava muito na ilha de Itaparica, né, nos terreiros de Egum, e babá mandou que ela viesse procurar a pessoa a quem ela procurou, que foi meu zelador. E quando ela fechou com o pai de santo o que tinha que ser feito, foi em casa, antes de me levar, ela foi só, conversou, passou o recado que ela recebeu de babá, que tinha sido babá o Locotum que tinha mandado o recado, e me levou. E meu pai ficou, né, que ainda existia uma coisa muito importante, era a coisa do respeito pelo idoso, né? O que o idoso falava era lei. É lei. Com meu avô Raimundo, né, o Lufandei, assim, eu tenho muita lembrança dele, que ele tinha um vozeirão e sempre assim orientou de forma ética, respeitosa, o compromisso religioso que minha mãe tinha. E esse compromisso ela foi repassando também para mim, enquanto filho biológico, que aí é importante a religião, o candomblé, que assim tem muitos ensinamentos. O primeiro deles, por depois eu passar a ser o filho único, eu aprendi
assim, a dividir, a compartilhar. Babá Raimundo Donato da Cruz, que foi meu babalorixá, quando eu fui iniciada junto com a Yaya Raidalva, que era uma pessoa íntegra, respeitador, fazia valer seus direitos, seus deveres como babalorixá lá nos Pernambués, né? E foi através dele quando começamos a iniciar a vir aqui para o Ilhéaxé Oyatolá. Então ele tinha aquela confiança em trazê-lo com ele para aqui. Muito ajudei, porque só tinha aqui o quarto de Iansã, né? E ele vinha fazer essas obrigações aqui. Nisso aqui, essa ladeira era uma lama sal só, a gente descia com a lama acima do joelho, mas era aquele amor que ele tinha por orixá. Foi onde eu tive mais aproximação também com meu avô Raimundo, né? Conhecendo melhor a religião. E foi quando nós viemos aqui para Passagem das Teixeiras, né? Onde ele com minha mãe Deja, né? Dejanira Lopes Montenegro, foi a minha Ialorixá. Eu fui iniciado por seu Ranilton da Mata, né? PC do Ilhéaxé Uxumaré, aqui no Ilhéaxé Oyatolá. A Raidalva sempre foi muito guerreira, né? Admiro muito ela pelo fato, né? Quando nós chegamos ali, eu digo nós chegamos porque eu conheci ali Passagem Teixeiras, né? Onde o Axé Oyatolá, né? Só tinha malmente um barracão e a casa da finada Dejanira. Eu e Raidalva, nós somos irmãos de cabeça, né? Ela é do Abaloaê, eu também, né? Até as qualidades, né? Nós somos de Jagum. E são orixás guerreiros, né? São um dos guerreiros brancos, né? Eu acho que diante disso a gente se dá tão bem, né? Porque assim como ela me passou algumas coisas, eu também passei para ela. Sou Ekede de Oxum, sou Tum Iabacê de Obaloaê, que é meu pai de santo. Eu tenho 42 anos de iniciada. Tenho na minha Ialorixá um exemplo contínuo, porque religiosamente falando, minha mãe é um exemplo. A gente não tem o que questionar. A minha conduta religiosa vai muito da doutrinação que eu recebi dela, principalmente, né? É que as pessoas hoje não querem mais, sabe? Quando eu fui iniciada com 6 anos e meio, eu fui para lá, ela me disse que me levou para a roça eu tinha 6 anos e meio, mas quando eu fiz 7 anos, já estava na roça e já tinha sido iniciada. E aí começa a minha trajetória. Eu fui iniciada em 1950 no Caminho de Dentro, que é uma rua que hoje eu não encontro nem vestígios no terreiro, porque descendo a ladeira da Vila América, quando você desce ela descendo, à direita tem uma ruazinha, aquela rua é o famoso Caminho de Dentro. E ali dentro era a roça, não tinha só a roça de meu pai de santo, tinha outras. Mais acima tinha o terreiro, a roça de Joana Voga, é um terreiro de Angola, ela era filha de santo do finado Siriaco. Em 54, meu pai de santo já tinha essa ligação com minha mãe Hilda, meu tesouro, né? Que ele carrega até hoje, está comigo, e foram para o Pernambués. Para Dandalunda. Dandalunda mai manda coque, Dandalunda mai manda coque. Dandalunda mai manda coque, Dandalunda mai manda coque. Iê, Dandalunda sei. Dandalunda coque. Dandalunda mai manda coque, Dandalunda mai manda coque. Meu docinho. Essa é minha Oxum viva, é Dandalunda viva, né? Cadê? Ele tinha comprado o terreno e ela animou para levar a roça, estava apertado, estava assim, o rio enchia.
O rio passava bem próximo do terreiro e quando enchia levava tudo, era uma confusão. E na verdade foi muito bom, foi uma mudança boa, porque ele foi para Pernambués em 1954. E daí de lá só saiu quando o Lourun chamou e foi embora. Quando ele faleceu, a família biológica se apoderou de tudo. E você sabe que nesse momento é a família biológica que conta, é quem decide. E eles deram, não foi um ultimato, mas disseram que não iam mais continuar o terreiro, porque eles tinham convicção de que meu pai não queria mais aquilo. Eles não eram iniciados, só tinha um dos irmãos, eram 4 irmãos, um deles que era confirmado Ogã. Já Oxalá já tinha vindo embora. Que o maior presente que me foi dado foi eu hoje ter o santo do meu pai de santo aqui com a gente. Raidalva é como se fosse uma irmã de verdade, né? Porque nós somos irmãs de orixá, mas fomos criadas juntas e temos uma relação de amizade muito forte. Logo cedo nós fomos escolhidas pelos orixás, né? Raidalva para Doxo e eu para Ekede. Ekede é a pessoa que não tem a possessão e Raidalva tem, né? Só que seguimos caminhos diferentes. Raidalva foi para a casa do seu Raimundo de Oxalá e eu fui para a Casa Branca, de onde já era, porque minha mãe já era iniciada há muito tempo na Casa Branca. Nos conhecemos ainda menina, todo mundo na mesma rua, todo mundo brincando, conversando, fazia coisa assim. Não do Arco da Velha, mas fazia muita coisa na época em que a gente saía escondido para namorar. Tinha aquelas festinhas de bairro, onde tinha os programas de calor. Então, normalmente, eu e elas éramos a mais assanhada. A gente cantava, a gente dançava. E os prêmios não podia levar para casa. Porque se levasse para casa, aí era um transtorno. Era 1 mês, 2 meses de castigo. Essa época, todo mundo ainda morava no Engenho Velho de Brotas. O que eu tenho de lembranças da minha infância, entre 10 anos, eu deveria ter mais ou menos 10 anos de idade, quando é o que eu lembro bastante, da vivência aqui na minha casa de Raidalva com Dade, que era o esposo dela, o pai de Maurício. Eles sempre foram muito amigos de minha família. Meu pai eles consideravam meu pai como pai, tanto Raidalva como Dade chamava meu pai Domingos de pai. E ela e minha mãe Wanda se relacionavam como se fossem 2 irmãs. E um bom relacionamento que Dade tinha com meu pai, que causava ciúme, que era uma disputa por esse pai, de Dade e Raidalva com meu pai Domingos. Não lembro muito assim detalhes da gravidez, mas lembro de Raidalva quando Maurício nasceu, que é um momento assim que não sai da minha cabeça. Sempre que olho Maurício me reporta para essa época, que eu não gostaria. Quando Maurício nasceu, eu fiquei tão apaixonada que eu não queria nem ir para a escola para poder ficar curtindo Maurício. Como Raidalva ajudava muito Dade na venda que ele tinha, vendia chouriça e derivados de porco, carne de porco. Então ela ficava ajudando lá e Maurício vinha para cá, como a gente brincava, vinha de mudança, com banheira, medicamento, tudo. E essa época era assim, posso dizer, era uma época muito feliz da nossa vida, muito feliz. Fui para o Ilê Igiatioiá, né, que era o finado Domingos e minha mãe Wanda. Né? Desde pequeno minha mãe conta sempre quando tinha as festividades e elas moravam muito próximas, então eu estava, minha mãe me levava junto com minha irmã que faleceu por volta de uns 2 anos, né, que eu tinha 2 anos de idade. Eu sou gêmeo, né, minha irmã faleceu, minha mãe teve 4 barrigas de gêmeos e eu fui o sortudo. Inclusive Maurício é filho de minha mãe Wanda também.
porque ele iniciou em um outro terreiro e, por consequência da vida, do destino, do caminho, são mistérios que eu não estou aqui para tentar desvendar, eu apenas observo. Ele veio ser filho da minha mãe, filho espiritual, para fortalecer nossa amizade. E quando eu chego no terreiro dela, eu percebo que isso continua, isso não é só aqui, é lá em qualquer lugar. É o mesmo tratamento, é a mesma recepção, é a mesma afetividade, é o mesmo carinho. Meu nome é Maurício Reis, Maurício Jorge Souza dos Reis. Maurício porque minha mãe recebia uma entidade chamada Tio Maurício, né? Eu lembro dele, assim, que eu era muito pequeno, mas eu lembro um pouco das sessões que aconteciam sempre dia 8 de dezembro. Uma data muito maravilhosa que a gente lembra com saudade hoje, porque a pessoa que sabia interpretar as palavras dele era o ex-marido delas, que a gente conhecia como Dade, né? Era um nome de guerra, um homem trabalhador. E depois que ele faleceu, aí tio Maurício não veio mais, porque não tinha ninguém apto para fazer, né? Transmitir o que ele dizia. Então ela fez uma promessa, ficando boa, o nome do filho, né, dela seria Maurício. E Jorge, porque meu pai, Hermenegildo dos Reis, né, ele era muito devoto a São Jorge. Por isso ficou Maurício Jorge Souza dos Reis. Maurício nasceu e todo mundo era muito amigo, todo mundo era muito irmã. E aí ficou aquela expectativa, quem vai batizar Maurício? E eis que, para minha surpresa, eu fui a escolhida. Aí batizei Maurício, mas minha irmã, como era muito ciumenta, o que ela fazia? Maurício, você não é afilhado dela, você é meu afilhado. Ela é sua tia, chame ela de sua tia. E aí foi crescendo. Ela se mudou para a Feira de Santana e a gente atrás. Quer dizer, eu não tive a felicidade com as meninas de morar com ela, tudo isso, mas a convivência era muito grande. Nessa época, só tinha Marisete. Eu fui para a mão dela com 13 anos. Vivi com ela 30 anos. Ela também é minha mãe de criação, minha mãe de santo. Criei Maurício desde mole pequeno. É meu filho. Também quero muito bem a ele. E meu irmão também. Eu sou muito feliz que ela me deu educação, me criou bem, não tenho o que falar dela em nada. O meu começo com ela, que minha mãe me conta, quando eu nasci, eu já estava com alguns meses e ela e outra prima que chamava Marlene estudava no ICEA, que era o Instituto Normal. E ela fugia da escola para ir ficar comigo. Ia para a casa do meu tio Bento, que era o pai de Marlene, e me levava. E sempre teve essa ligação comigo. Por sinal, a minha mãe ia me dar para ela ser minha madrinha. Mas aí surgiu outra pessoa e meu pai deu. Um dia eu fui na casa dela. Eu estava com 14 anos, quando chegou lá, eu fiquei. Quando eu fui morar com minha mãe, Raidalva, ela morava na rua ainda, no asfalto, São Sebastião mesmo. Depois dessa casa, nós passamos para o asfalto. Do asfalto, fomos morar na fazenda, onde era o axé. Através de colegas meus e que eu tinha um conhecimento com ela. Eu vivi 27 com uma. Nunca consegui comprar nenhuma bicicleta. E com 6 meses que eu estava com ela, comprei o carro mais bonito que tinha na praça em Salvador. Corsel 2 LDO, verde limo, com teto solar, 4 rodas magnésia, pneu tala larga, cochoado em couro,
buzina musical. Essa buzina que até o papagaio conhecia. Quando eu buzinava cá na pista, ele cantava, ele respondia. Conheci através do Axogum, José Valdete, né, que meu tio. Foi ele que me levou, foi aí que eu conheci, lá em São Sebastião. Eu não conhecia. Depois de conhecê-la, eu fui para uma reunião que tinha de Caboclo Silano, né? Foi aí quando eu também conheci, né? E foi quando ele ordenou que fosse feita alguma coisa por mim. Aí fui vivendo, frequentando, ela morava no centro de São Sebastião, aí foi quando mudou para a parte chamada pista, né? A pista que tem a BR. Aí depois foi para a fazenda. Como lá não tinha, ela ainda ergueu um barracão que ia iniciar eu e Marisete. Mas aí foi quando ela resolveu, porque ela era filha de santo do babá Lufandei, seu Raimundo Donato da Cruz, lá dos Pernambués. Aí ela nos levou para lá. Aí foi lá que nós nos iniciamos, e hoje. A iniciação, eu sou de Oxá, Griã, com Nanã. Sou filha de Omoliú. Com 3 anos de iniciada, aí o babá faleceu. Aí foi aí que depois, 3 anos depois, aí foi aí que nós passamos, transferimos, né, depois do falecimento dele, que nós viemos para o Ilhaxé, o Iatolá. Terreiro de passagem, menina, esse aqui foi comprado por minha irmã para fazer era uma área de lazer, porque tinha muita laranja, era um laranjal, era um canavial, e nós viemos com... Esses meninos ainda não eram nascidos, e a amizade de uma pessoa muito importante na nossa vida e nesse axé, de Dona Donata, que é uma cabeleireira muito antiga, e que é o tempo do cabelinho de chapinha, e ela saía por Salvador afora fazendo esses cabelos e só convidava para a gente vir para aqui. E nós vínhamos muito e se comprou isso aqui. Mas a intenção não era de ser um terreiro de candomblé. Mas do primeiro convite que meu pai veio, meu pai de santo, ele disse: isso aqui vai morar, isso aqui é de Iansã de Omolu. Quando se formou esse axé, foi escolhido esse espaço físico pela minha mãe, Dona Dejanira Montenegro, juntamente com Dona Raidalva, hoje a Lorixá da casa. São irmãs de santo, irmãs de axé, irmãs do meio candomblé, do meio pai de santo, né, seu Raimundo Donato. Oxá Lufandei. Pessoa a quem prezei muito e prezo até hoje, porque algum deles está hoje presente na casa. E de comum acordo resolveram comprar esse espaço. Quando ele falou que isso aqui seria a casa de Omolu e de Iansã, ela começou a fazer arrumação, né? Já vinha, então, depois vamos arrumando, faz uma coisa daqui, uma coisa dali. Os meninos começaram a vir mais, tinha muita coisa. Ela queria comprar uma maquininha de fazer caldo de cana. E era uma mulher diabética, mas não tinha um pingo de controle. E foi se fazendo lentamente as coisas. Era a orientação de meu pai, porque depois dele, quando ele falou isso, ele começou a dizer: você vai começar. Ele chamava ela minha comadre, porque na verdade eles eram compadres. Minha comadre, vamos começar a arrumar isso aqui. E foi começando a arrumar. Eu não posso dizer a você precisamente agora. E aí começou a se... Depois de tudo já mais ou menos encaminhado, que foi se providenciar, ele vir fazer, né, colocar, preparar o chão para poder se colocar a formação do terreiro. Pronto, foi feito isso. Iansã veio na frente, Exu, e aí ficou esperando o espaço que o Omolu veio também. Quando ele faleceu, era esse o caminho. Na verdade, foi tudo planejado
né? Porque sempre é assim, quem planeja são eles é quem decide, eles é quem marcam tudo. E de repente estava aqui, Eliashel e Atolá. Porque esses meninos eram nascidos. Esses meninos que eu falo é Maurício, é André, esse pessoal que já está tudo chegando dos 40. Eu fui o primeiro Ogã junto com Paulo Roberto. Ogã Lejô, né, significa aquele que cuida mais diretamente de Exu e também nos fundamentos de Egum. E recebi também o posto aqui no Eliashel e Atolá de Assobá, né, que é o cuidador, né, da casa de Oluaê, Omolu. Cheguei aqui aos 18 anos, 17 para 18 anos, como visitante. Eu vinha para aqui, para a roça, acompanhando meu irmão, que é o da casa, acompanhando meu pai, que vinha trazer meu irmão. Minha relação com minha mãe Raidalva começou com minha tia Raidalva. Começou com minha tia Raidalva pelo fato dela ser irmã de santo de minha avó, Dejanira Lopes Montenegro. E elas tinham uma relação religiosa e de afinidade, de amizade, de fraternidade especial. Acho que tem até hoje, apesar de minha avó já ter ido embora desse mundo. Elas se encontravam em casa, elas iam para a feira juntas, elas se falavam por telefone, dividiam segredos, enfim, coisas da vida, do dia a dia. E ela sempre me tratou por minha sobrinha. Eu vinha para cá como visita. Um dia, minha avó, Deja, minha mãe Raidalva, à época minha tia Raidalva e minha mãe Valdete, resolveram que iam fazer um acará para Oiá. E eu vim como visitante. E nesse acará de Oiá eu estava extremamente animada, a música alta, eu batendo palma, participando da cerimônia da forma que eu sabia, que era só bater palma. E aí uma senhora veio, que eu sabia que não era minha tia Raidalva, mas eu só enxergava até ali, só vi o corpo da minha tia Raidalva, e parou na minha frente, me estendeu os braços, e eu dei o braço a ela sem saber o que é que eu estava fazendo. Mas eu fiz aquilo impulsivamente, não sei, alguma coisa deve ter me atraído. E eu fui, dei o braço a ela e dei o braço a ela para sempre naquele momento. Naquela hora eu selei um compromisso com ela que eu não sabia o tamanho, não sabia a profundidade, a dimensão, a extensão. Eu acho que eu não sei até hoje. Eu aprendi com ela na militância também, enquanto militante, mulher, negra, né, e religiosa do candomblé, a participar dos espaços de discussão, né, do INTECAB, que é o Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira. E foi a partir desse momento assim, que eu conheci Mestre Didi, a sua esposa Joanita, como nós chamamos, Marco Aurélio, Narcimara, Duarte, Doté Hamilton, também a Kedicinha, né? Então, a senhora Ildete. A partir desse momento, eu comecei a ter esse elo de aproximação com o Mestre Didi e no Axipá, né? Que a família Axipá nos abraçou, né? Principalmente o nosso terreiro Eliashel e Atolá tem um elo de ligação muito forte. Foi aqui nesse terreiro que o Mestre Didi veio, junto com José Félix, que é o neto de Mestre Didi, mas eles implantaram aqui também o axé do Axipá, né? Hoje o nosso ancestral é Babá Alojapio, que é Babá Alojapio, é o ancestral, o nosso ancestral que veio da África, né? Está no Axipá e hoje compartilha esse axé com o Eliashel e Atolá. Com o Mestre Didi e com minha mãe é referente à nossa ancestralidade, o respeito, né, e a ligação com a morte. Então existe uma cantiga dentro do candomblé que retrata principalmente essa relação, né? Au Kiku,
cheia o maló intula ilhaú. Cheia o maló intula ilhaú. Significa que os iniciados no candomblé, eles não morrem, eles vão para o intular. Eu conheci a Raidalva numa ocasião num terreiro que ela frequentava ali no Pernambués, que tinha o pai dela que tinha esse terreiro. Depois ele faleceu e ela veio então se aproximar do MRD. Então aqui também nós tivemos uma convivência muito próxima, e temos uma convivência muito próxima no Ilha Xipá, que é esse culto dos ancestrais Egungun. Então ela também faz parte, as pessoas dela também fazem parte. Com a ajuda do BRD, ela fundou o terreiro dela lá em Candeias, né? E vem cada vez mais se constituindo como uma Ialorixá. Tem vários filhos e filhas que também frequentam o Ilha Xipá. Então é uma pessoa muito dedicada, não só ao INTECAB, que ela se dedicou, mas outras instituições similares de apoio à tradição afro-brasileira, à religião afro-brasileira. Também nos deu uma prova assim, independente da vida dela de militância, sempre lutando pelos direitos das pessoas de terreiros, direitos humanos como a creche, os direitos humanos como o posto de saúde. A gente até brinca que ela poderia ser uma prefeita em Passagem dos Teixeiras, porque sempre lutando pelaquela comunidade. E participando de todo tipo de militância, viagens, participando de vários terreiros, agora mesmo na luta que ela está para preservar terreiros que já estavam fechados. E sempre acompanhando toda essa trajetória dela. Ilhaxel Iatolá, eu realizei vários sonhos. Um dos sonhos que começou há muitos anos atrás, eu não pude concretizar, e aqui consegui. Foi ter um trabalho social extraído do terreiro para a comunidade de Passagem dos Teixeiras, que foi uma creche que nós chegamos a atender 170 crianças. Aqui são crianças que estavam na época, as anteriores. Aí. Foi lindo o trabalho, né? Muito importante isso para mim, viu? Isso aqui é um trabalho muito importante, viu? É um trabalho que me deixou muito feliz e hoje me entristece não estar continuando, né? Porque eles estão sentindo falta. Tem coisa mais triste para mim do que passar na creche hoje e ver a creche como está. Aqui nosso grupo. Esse é um parceiro aqui, Verinha, aí a Maé. Ela está fritando a acarajé, que não teve acarajé ao vivo. A acarajé fritinho na hora aqui. Momentos muito importantes na nossa vida social com relação ao trabalho social. Essa também é uma parceira, é uma moça evangélica daqui de Passagem dos Teixeiras, mas ela sempre está com a gente, ajudando no trabalho. Ela na época estava na direção, e o que nós fizemos foi pegar as crianças que nós preparávamos aqui na creche e mandávamos para a escola que ela dirigia. Então ficou uma parceria, né? Quando nós não tínhamos material, ela nos fornecia, era uma troca. Era uma pessoa muito digna. Com muita dificuldade, onde todo o trabalho era voluntário. E a família, aí a questão da família, né? E a família religiosa junta, né? Minhas filhas, as mães, as Equede, os Ogãs, todos juntos. E fizemos um trabalho foi em 2001 começamos um trabalho aqui, naquela casa ali. Já começamos com 35 crianças. Eu estava me sentindo realizada, mas estava pouco, estava pequeno. Eu tinha uma preocupação com o que poderia acontecer mais à frente. Como é que a comunidade ia receber esse trabalho nosso social, que nós precisávamos não parar,
E eu tive a preocupação com relação à religião, de pensar, as cabeças começarem a pensar erradamente, que era deixa eu lembrar a palavra correta, que seria trazer essas crianças para a religião, que não era, nunca foi, não era a intenção. Tem um cargo dentro da nossa religião que eu digo que é um dos mais importantes, que é Iatojuomó. Esse cargo é para a mãe que cuida das crianças. Ela não cuida da criança dela, é das crianças. E cuidar das crianças do terreiro é meio complicado, né? Mas elas dão conta. Por sinal, eu tenho aqui no axé, um cargo dado por Omolu. Eu sou a Iatojuomó, porque quem bem sabe é ele o quanto eu gosto de criança. Eu não gosto de ir lá botar muito com velho, mas com criança eu adoro. Porque minha mãe Raidalva ela trouxe um dom de querer sempre ajudar as pessoas. E aqui é um lugar muito carente. Então, quando ela fez essa creche, ela não pensou só nas crianças, pensou também nos pais. Eu trabalhei 9 anos. Entrei como voluntária o primeiro ano, que fui eu, Vera, que é Maé, foi Dona Donata, que hoje não se encontra mais no meio de nós, Zelita, foi Ninha, que era professora, e Lúcia Maria também, a irmã de Vera. Nós trabalhamos 1 ano como voluntária, foi muito importante porque a gente aprendeu também. Como eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia, desenvolvo trabalho de pesquisa, extensão, e estava com um trabalho em 2004 chamado DAIO, que é Compartilhando a Alegria Socioexistencial em Comunalidades Afro-Brasileiras. No final de 2004, início de 2005, ela foi me procurar, a gente marcou essa reunião, e ela me dizendo da aflição que ela estava tendo com a creche que ela tinha implantado, e ela pedindo para que a universidade entrasse para fortalecer esse trabalho de educação. Então, nós nos preocupamos em desenvolver uma série de linguagens com pessoas que fazem parte do meu grupo de pesquisa, que são artistas plásticos, como o professor Ronaldo Martins, a professora Janice Nicolin, que trabalha com teatro, a professora Léa Austrelina, que trabalhava com educação pluricultural, enfim, e outros pesquisadores. Mas esses 3 foram, assim, a chave do trabalho, porque eles foram lá fazer comigo essa aproximação. Para ela não foi suficiente ela ter um terreiro e só cuidar do pessoal da religião. Então ela achou que ela podia fazer mais. Então que ela pensou, se eu abrir uma creche, eu vou ajudar as crianças que são carentes. Aí disse, não, tenho agora que fazer uma coisa para a saúde desse povo. E aí ela fundou o ambulatório. Conheci minha avó Raidalva em 1990, isso, em 1990, que foi quando ela passou a fazer as obrigações de meu pai de santo. Daí em diante, desde o primeiro momento, foi um amor à primeira vista, um carinho. Todas as vezes isto aconteceu em São Paulo. Permaneci em São Paulo até 2000. Em 2000 foi quando eu retornei para o estado da Bahia para trabalhar no Hospital Lopes Rodrigues. Pela proximidade de Feira de Santana com o Candeias, eu sempre estava aqui em todas as festas, em todas as obrigações. 3 anos depois, com algumas ajudas dos participantes da associação, de uma associação parceira nossa, nós conseguimos construir um ambulatório. A partir do momento da construção, da decisão da construção, eu já fiquei permanente aqui. A confiança e o respeito foi se agregando com o passar do tempo. E em 2004, o Senhor Supremo dessa casa, o corresponsável dessa casa, o Baluaê, me deu o posto de Babá Quequeredo e Axé Ayatolá. Raidalva é uma pessoa muito dinâmica, né? Como líder, não sei nem como classificá-la, porque é uma pessoa que merece todo o meu respeito e todo o meu amor. E
E é isso, é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu amo de paixão, é uma pessoa que me compreende, que eu a compreendo, que eu entendo. Raidalva é uma pessoa, uma religiosa, o que ela pode fazer com os filhos de santo, ela faz. É uma pessoa amiga, em quem você pode contar e confiar. Com os filhos de santo, ela exige o que é para ser exigido. Na hora da brincadeira é brincadeira, na hora do carinho é do carinho, na hora de esbravejar, ela esbraveja, não olha a cara. E eu me lembro que ela ficou um tempão sem falar conosco. Quando ela ligou pro Cabula, ela falou: "É da casa de Wanda?" Eu disse assim: "Boa tarde, com quem eu estou falando?" "Eu estou perguntando se é da casa de Wanda." Eu disse: "Eu já respondi." Mas olha só, a mesma voz da mãe. E é ousada. "É sua tia, menina?" Eu disse: "Que tia? Tia Elpídia?" "Que tia Elpídia? Sua tia Raidalva não lembra mais de mim, não." "Que bobagem. Ô, minha tia, me desculpe. Bença, minha tia." Xalá lhe abençoe. Sua voz é a mesma de sua mãe quando era jovem. Eu disse: "Ô, minha tia, a senhora sumiu." "Pois é, para deixar saudade, mas eu estou de volta. Vem cá. Por que você e sua mãe estão metidas aí? Não querem mais saber do João Velho, não, é?" "Não, minha tia, é porque quando não tem candomblé, nós ficamos aqui um pouquinho. Com poucos dias, chega a tia Raidalva. De lá do portão: 'Ô, Wanda! Ô, Wanda! Wanda!' Mas ela estava até mais cheinha, eu não reconheci, com o cabelo cortado. Eu disse: "Parece tia Raidalva, mas não deve ser ela, não." Eu não abri a porta. "Ah, como tá você, hein? Bom dia." Bom dia." Ela: "Bom dia." Minha mãe: "Menina, benção." "Ô, minha tia, me desculpe." Com aquele jeito dela. "Muito bem. Vem cá, menina. Eu já vou chegando dizendo: eu quero comer pão. Não tem pão aqui nessa casa, não." E criança já fica com raiva quando alguém manda fazer alguma coisa, né? E eu já olhando para ela: "Oh, meu Deus, vou ter que ir lá em cima providenciar pão." É sim. E lá vai eu providenciar o pão para minha tia, mas eu quero comer muito pão. Eu consegui bastante pão para minha tia só comeu um pão e o miolo. Essa é a tia Raidalva. Minha mãe também tem uma mania que a gente sempre conversa assim. Ela chega, dá um senhor esporro, você fica lá por dentro chorando pra ninguém ver você chorando. Aí depois ela chama: "Vem aqui, neguinha, pintar meu cabelo." Ela arruma meu guarda-roupa. Massagem nos meus pés. Ela tem com eles aqui não, mas ela tem um nome que ela me chama, que não é meu nome biológico, meu nome é Lidiane. Ela me chama de Dulce Cleide. Não resiste a esse nome, pra gente não brigar depois. E aí quando ela pinta, ela borda, ela me diz um bocado de coisa assim. E sabe, aquele negócio fica assim, sabe? Aí depois ela fica. Quando ela vê que eu fiquei emburrada, aí ela vem: "Dulce Cleide, minha filha, vem cá, eu queria falar, faça isso aqui pra mim." Aí pronto, aquilo amolece o coração da gente. E Dona Raidalva sempre procura responder pela verdade, brigando, que alguém acha que tá certo ou que tá errado, mas ela é ela porque ela sabe da responsabilidade dela como Ialorixá. Ialorixá não pode brincar. Ialorixá ou Babalorixá, que é o pai ou a mãe, os zeladores, tem que ter uma responsabilidade diferenciada da gente, que somos filhos, que somos... Vai aqui, vai ali, a cabeça não é igual a deles. Então essa é a grande diferença. A evolução da Mãe de Santo está pautada na formação, na evolução da família. E a família são os filhos de santo. Os filhos de santos, todos eles têm o seu ouriço, a cabeça voltada ou centrada ou feita com sua base espiritual dentro do orixá. Da pessoa com o ori, com a Mãe de Santo é muito intrínseca.
ela é a pessoa que faz a inter-relação entre essas partes. Esse equilíbrio, todo filho de santo busca equilíbrio. E esse agrupamento nosso, eu acho que é esse calor que precisa, que a humanidade hoje está precisando, é desse calor. É de estar juntos, de fazer esse agrupamento para você sentir esse calor. O calor de seus irmãos, irmanados numa só fé, numa só crença, que é o que se faz aqui dentro do terreiro de Candomblé. Eu acho que a base nossa é chamada respeito. Hierarquia, a hierarquia o respeito. Para você ter hierarquia, você começa tendo respeito. O Candomblé é para todos, mas, na verdade, o que precisa ter é que você tenha um chamamento. Não somos nós que vamos buscar adeptos para o Candomblé. São os orixás que buscam ele. As formas são variadas. Às vezes você pode vir aqui, ir no terreiro de Candomblé e fazer uma visita. Essa é a forma que o seu orixá te levou. E lá pode acontecer você ser chamado, ter seu chamamento naquela hora. Você pode ter um problema de saúde e você procura um terreiro, alguém lhe informa. A forma de chegar até o terreiro é muito particular, porque é a forma do orixá. Nós somos acolhedores. Quem chegar, se precisar, fica. Eu não sou dona dessa casa. Essa casa é de orixá. Essa casa é de Oiá, essa casa é de Omolu, essa casa é de Ogum, essa casa é de Ossan, essa casa é de todos eles, menos minha. Conheci Dona Raidalva entre 98 e 99, né? Fui conhecendo ela aos poucos, ela me convidou para assistir a festa de meu pai Omolu. E nessa festa ela me acolheu, né? No decorrer do tempo, deu Bori, né? E ela me recolheu. Sou Ogã de Nanã, como é que eu posso dizer, mãe de Omolu. E sou Otum Alabê. Tenho o Alabê, tinha o Ossi, aí eu formei o trio, o Otum. Sou filho de Ogum, né, o orixá guerreiro do ferro, da metalurgia. Porque o Omolu é o ar que eu respiro. Que eu digo todo dia, eu não fui suspensa, uma eu fui escolhida. Ele olhou para mim e disse, eu quero ela. Eu vinha para aqui para a roça visitar minha tia, na época minha tia Raidalva, né? Vinha para aqui com minha avó Vardete, passar as férias, que eu estudava praticamente morava em um convento. Um pouquinho do que eu sei hoje é a partir do convento, a partir de minha mãe Raidalva, porque eu não tive mãe, eu fui criada praticamente pelos outros. E a gente vai crescendo aos pouquinhos, de acordo com a vida, né? A gente vai levando. O cargo que eu recebi de adjuntar depois da minha obrigação de 3 anos. Eu fiz minha obrigação de 3 anos, aí a Oiá veio e me deu esse cargo. Eu conheci através de outra pessoa, da mãe de Andréa, porque sempre a mãe de Andréa vinha para aqui, aí me trazia. Quando cheguei aqui, ia acontecendo aos poucos comigo, mas depois acontecendo, depois aconteceu de vez. Eu mesmo, eu não desconfiava o que eu tinha, só ela, para dizer o que eu tinha. Então, foi através dela que eu estou aqui. Fiz meu santo aqui e vou continuando aqui. Eu conheci Dona Raidalva através de Ogã Pio, né? E eu conheci minha mãe atrás de uma estrela. Eu conheci a Dona Raidalva, minha mãe de santo, através de uma filha dela de criação, Regina. Eu sempre andei aqui no terreiro, como eu era vizinha daqui do terreiro com minha avó, vovó Donata. Então,
Sou amiga dos meninos desde criança. A gente sempre andando aqui fazendo bandeirola, né? Decorando o barracão com minha avó, com minha tia Deja, com a Eve, Dandara. E um certo dia, teve uma obrigação aqui no terreiro, a qual eu acho que não era pra eu vir, né? Se eu não tivesse que vir, eu não teria vindo. Mas assim, a obrigação era interna. Eu de gaiata apareci pra ficar aqui tomando parte. E aí, tomando parte dessa obrigação, Oxum veio e aí, a partir desse momento, foi que a gente tem uma vida, né, muda a vida da gente. Depois de iniciado, eu morei aqui no terreiro 7 anos, então a minha relação com minha mãe Raidal, eu acho que é muito mais além do que filha de santo e alorixá, né. Eu considero minha mãe como mãe mesmo, mãe, amiga, porque é uma pessoa que a gente conversa. Então, eu conheci minha mãe Raidal por Diosmar. Diosmar já era filho da casa, ele era Bian, né, da casa. E depois disso, eu conheci minha mãe Raidalva nos espaços, sem ser daqui do terreiro. E depois eu, por motivos pessoais mesmo, falei que queria conhecer a religião, que queria ser do Candomblé. Então eu entrei por escolha mesmo, foi uma vontade. Uma coisa me chamava para a religião, me avisava para eu estar presente aqui. E aí, quando minha mãe foi ver as coisas, disse que eu tinha que fazer realmente, cuidar de mim. E depois que o processo para fazer o santo veio devagar, né? Primeiro foi para poder dar início a Bian da casa. E a minha relação com minha mãe Raidal sempre foi e é de muita amizade. A gente tem uma relação de companheirismo mesmo, de afinidade. Eu sou neta de mãe Raidalva. Tá. Converse com a gente, como disse. Sim. Meu barco foi eu, Dofuna, Raíssa aqui. Levando para a religião. Era minha Dofunitinha e Lidiane, que é minha gama. Eu sou filha de Nanã. Minha avó é muito carinhosa comigo. Como vó é uma... calma. É uma segunda... é uma segunda mãe. Então eu amo muito minha avó. Eu vi no Candomblé talvez antes de todos aqui, eu acho, né? Eu vi na casa quando ainda era uma casinha, o barracão era mínimo. Era muito pequeno, eu lembro. E hoje a minha mãe pequena, que cuidou de todos nós, ainda não era feita. Eu já frequentava a casa do tamanho de Laura, talvez. Mãe Su. Mãe pequena não, mãe criadeira. Hoje as ebomes da casa, que hoje são ebomes que a gente toma benção, elas ainda não eram feitas quando eu vim pra cá. Eu era criança, meu pai vinha, a gente vinha para fazer limpezas, trabalho de purificação. Meu pai foi suspenso ao GAN e foi feito. E eu não tive a pressa, assim, não teve esse chamado do orixá logo cedo para ser feito. Então eu fui morar em Portugal, fui trabalhar com dança lá. E quando eu estava em Portugal, aí sim começaram a ter aqui mensagens no jogo. Minha mãe ia jogar para meu pai e aí via alguma coisa em relação a mim. E aí eu vim em 2005 para tirar o visto e supostamente voltar. Só que o visto não saiu e eu acabei fazendo o santo em 2005. Já tenho 8 anos de iniciado, vou fazer 9 ano que vem. E estou muito feliz, assim, o candomblé para mim é um pouco do que minha mãe fala, é o ar que eu respiro também, o orixá. Ayla Malayo. Ayla Malayo quer dizer o quê? Luz da lua, que traz toda a felicidade. E você é filha de quem? De mamãe Oxum. Isso. E quem é que mora aqui nessa casa? Vovó o quê? Pretinha. Ela é sua vovó pretinha, né? E você gosta dela? E você telefona pra ela? O que é que você gosta de fazer com sua avó? Conversar. E o que é que você conta a ela? Me diga aí. É segredo, né? E quando você vem aqui na roça, você gosta de ver mamãe quem? Oxum. E quem mais? Emanjá. E quem mais? Yansan. E você queria mandar o que pra sua avó hoje? Várias coisas.
Quais são as várias coisas? Um beijo, um coração e um abraço. E você gosta de sua avó pretinha? Quanto? Tamanho do mundo. Qual é o tamanho do mundo? Bem grande. Ontem um amigo me perguntou, um médico que estava aqui ontem me perguntou: Mãe Redalva, eu queria que a senhora me informasse uma coisa. O que é orixá? Eu disse: orixá é energia. Orixá é o ar que você respira. Orixá é a água que você bebe. Orixá é isso aqui. São essas árvores, é o mato. É isso, é energia. Orixá é Aô. É mistério. É segredo. O pessoal de Oxóssi acomodado, ele já tem uma coisa errada também. Porque a gente do Oxóssi não é acomodado. Ele quer estar sempre em função. Sempre trabalhando, sempre buscando, sempre está ajudando, procurando uma forma de ajudar, uma forma de um trabalho que seja coletivo. O trabalho sozinho para o povo do Oxóssi não é bom. Eu sinto Oxóssi na minha vida o tempo inteiro. Essa relação com o orixá é muito importante. Está atuando. E eu vou percebendo que as pessoas vão chegando para perto. Eu só vou recebendo as notícias. Porque ele é o semeador, mas ele é o acolhedor. Ele colhe, e nesse colher dele, aí é que vem a forma do abraço. Quando você colhe, tem que dar o abraço. Lá fora, nessa discussão em torno da questão da 10, o que mais pega é quando a gente vai tratar da questão da religiosidade. E nós sabemos também que não só nós, professores, mesmo as pessoas engajadas na religião ou no movimento, a gente tem uma dificuldade. Como é que a gente trata dessa questão da religiosidade das diversas matrizes, né, da religiosidade da matriz africana? E existe uma resistência porque a Igreja Católica e porque os evangélicos demonizaram a nossa religião. E como a gente não conhece, a gente morre de medo, não quer nem tratar do assunto. Então a ideia da gente também vai trazer as pessoas aqui, para as pessoas saberem que não pega, não morde, né? Não dói, é leve, que o lugar é maravilhoso, tranquilo. Então a ideia é isso, vivenciar e escutá-las, porque com certeza elas têm muitas coisas para dizer para a gente dessa vida, dessa experiência, dessa dedicação, de retroalimentar a nossa ancestralidade, que é ela que dá força a gente. E eu tenho certeza absoluta, isso já é bem pessoal meu, que se a gente não tivesse orixá, nós negros estávamos, no termo mais literal da palavra, lascados e lascadas. Uma mulher negra de candomblé sentar naquela cadeira que foi de Castro Alves, depois de professor Biratã de Castro. A importância da pessoa, claro que na pessoa de Mãe-Estela, eu fiquei emocionadíssima, fiquei muito triste porque eu não pude ir. Eu não estava com condições de saúde para ir, mas eu fiquei muito envaidecida. E eu disse assim, o céu está vazio, porque os nossos ancestrais desceram para vir assistir ali, aquilo ali. Foi muito importante, eu fiquei emocionada. Eu olhava, eu dizia, e eu me perguntava, é verdade? Está acontecendo. A importância disso não é para mim mais hoje, né? Eu tenho 70 anos, eu acho que eu tenho uma boa parte, já tenho uma boa caminhada. Mas para vocês, para meus netos, meus bisnetos, essas crianças que estão aqui no terreiro, que vão sentar, né? Eles vão crescer e vão saber, vão ter conhecimento de todas as dificuldades nossas e que também começamos a galgar espaços que eu não sei se alguém esperava que acontecesse isso, porque até ela se sentiu surpresa. Mas é muito importante, eu fiquei muito emocionada, muito lisonjeada. Eu me senti também naquele lugar. Aliás, eu acho que todos os nossos ancestrais estiveram ali presentes, porque a energia estava lindo o espaço. As meninas, minha mãe ficou muito bonita, estava muito linda assim. E tinha uma energia boa no lugar. Então a energia de quem era, dos ancestrais,
estava dizendo, quando a falecida Aninha dizia que queria todo mundo com anel no dedo, isso fazia parte. Obim Naer Kibunco. Oriquim às mulheres negras. Mulheres negras, negras mulheres. Astutas e valentes companheiras. Mesmo vivendo em anônimas trincheiras, mantens ativa a tua força guerreira. Mulheres negras, negras mulheres. No teu sorriso encontro alegria. No teu corpo compartilho amor. Tua fé me enche de esperança. Os teus carinhos curam a nossa dor. Transformando-se em chama que aquece e ilumina os meus caminhos em tempos frios e cinzentos. Seja a nossa união malunga, milhões de lanças erguidas contra os leões mios. Em nossos braços, sementes e fruto, transforme no imenso quilombo as terras desse nosso negado Brasil, cavado e edificado com os ossos dos nossos ancestrais. Mulheres negras, negras mulheres. Muito obrigado. Eu sou... A responsabilidade é a gente fazer tudo certinho, não faltar nada, entendeu? Não deixar faltar nada. Até na desgraminha a gente tem que estar com tudo certinho ali. Não pode faltar um pedaço, não pode. E o resto é os grãos, cozinhar essas coisas todas, para botar no prato, para poder estar tudo pronto na hora que ela pedir. Na hora, cadê a comida? Vou botar lá para você ter. Aí a gente tem que estar com aquilo tudo pronto nos pratos para poder entregar a ela. Eu vivo o Alubagé um dia de segunda-feira. A terça-feira eu já começo a pensar no próximo ano. Não procuro nem saber se eu vou estar viva, mas eu já começo a me mobilizar. O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou chamar o povo para fazer. Aí chamo o pessoal, vou fazer isso, bora fazer aquilo. Já vou com minhas ideias todas botando assim na mesa. E aí, para mim, a festa máxima aqui dentro é, sem desmerecer, olhar, sem desmerecer nenhum orixá, mas o Alubagé para mim é tudo. Oba Sabaú, Oba Tutudi, Paieja o Tutudi. Desta Gidan. Boa aí, minha mãe que aventura.
de axé, eu sou povo de santo. Eu tenho muito orgulho da minha religião. Hoje pela manhã eu fiz um comentário com um menino e disse assim, quando eu voltar na próxima geração, eu vou voltar de candomblé de novo. Não quero ser de outra religião. Agora vai ter assim algumas coisas que eu vou querer, eu vou tentar ver se modifica. Ele disse, a senhora vai conseguir modificar? Eu disse, eu sei que não, mas quem sabe eu falando, as coisas daqui para lá mudem. Mas voltar, se eu retornar, eu vou retornar sendo membro de terreiro de candomblé.